Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de la Suze. Capítulo 18. Sob a Segunda República. De 1844 a 1848, a campanha pela liberdade da Igreja foi conduzida com tanta coragem quanto talento. Por isso a maçonaria se pôs a estudar os caminhos e os meios para dar-lhe fim. Para tanto, resolveu reunir uma grande assembleia, coisa que ela sempre faz na véspera das comoções públicas, e que ela não deixa de suscitar sempre que vê levantar-se uma oposição séria à obra que acompanha há 5 séculos. Nada lhe poderia parecer mais oposto aos seus desígnios do que a liberdade de a Igreja educar cristamente seus filhos, e o Partido Católico mostrava-se com força para conquistá-la. Essa assembleia se reuniu em 1847 em Estrasburgo, lugar central para o encontro dos emissários da França, da Alemanha e da Suíça. Eckert dá os nomes de todos os membros dessa assembleia. Anotamos entre os delegados da França Lamartine, Crémieux, Vagaignacq, Causideri, Ledru-Rollin, Louis Blanc, Proudhon, Marrast, Marie, Piat, etc. Todo o governo provisório. Nos primeiros dias do ano seguinte, a Revolução explodiu não somente na França, mas em toda a Europa, com uma simultaneidade inexplicável, se não se leva em conta a conspiração internacional das lojas. A explosão aconteceu ao mesmo tempo em Paris, Viena, Berlim, Milão e em toda a Itália, na própria Roma. A Revolução, diz Eckert, agitou por toda parte seu punhal sangrento e sua tocha incendiária. É de se notar que o antijudaísmo legal acabou no Ocidente com a Revolução de 1848. A emancipação dos judeus foi feita então na Áustria, Alemanha, Grécia, Suécia e Dinamarca. Os franco-maçons, que tinham participado da Convenção de Estrasburgo, se assenhorearam do governo na França. No dia 6 de março de 1848, o governo provisório recebeu uma deputação oficial das lojas maçônicas. Os delegados, portando suas insígnias, foram recebidos por Crémieux e Garnier Pagès, membros do governo provisório, revestidos eles também de suas insígnias maçônicas. Eles saudaram o triunfo de seus princípios e se aplaudiram por poderem dizer que a pátria inteira recebeu através dos membros do governo a consagração maçônica. 40.000 maçons, divididos em mais de 500 oficinas, formaram entre eles um só coração e um só espírito. Prometiam seu concurso para terminar a obra começada. Ver o Moniteur de 7 de março de 1848. 4 dias depois, o Supremo Conselho do Rito Escocês também foi felicitar os membros do governo provisório por seu sucesso. Lamartine respondeu: "Estou convencido de que foi do fundo de vossas lojas que emanaram, primeiro na sombra, depois à meia claridade e, enfim, à plena luz, os sentimentos que acabaram por realizar a sublime explosão de que fomos testemunhas em 1789, e da qual o povo de Paris acaba de mostrar ao mundo a segunda, e espero, última representação, há poucos dias." O Grande Oriente também veio apresentar suas felicitações, e um outro membro do governo provisório, o judeu Crémieux, disse-lhe: "A República está na maçonaria." Após essa garantia e essa promessa, ele indicou que gênero de trabalho a República deveria realizar de comum acordo com a franco-maçonaria. A união dos povos, sob todos os pontos do globo, contra a opressão do pensamento pela Igreja e contra a tirania dos poderes. Em outras palavras, a insurreição do gênero humano inteiro contra toda autoridade civil e toda autoridade religiosa, contra tudo o que se opõe ao estabelecimento da civilização maçônica. Pouco depois, para preparar em todo o universo as vias dessa civilização, o mesmo Crémieux fundou a Aliança Israelita Universal, cujo fim declarado é o extermínio do cristianismo e a hegemonia da raça judia sobre todas as outras raças.
O movimento revolucionário assim suscitado pela franco-maçonaria, sustentado, desenvolvido pelas sociedades secretas, teve seu mais forte impulso nas batalhas de junho. Mas a corrente conservadora que vimos brotar em 1843, broçara sob a ação do Partido Católico e que tinha visto chegar a ele os que temiam as ameaças do socialismo, tornou-se suficientemente forte para travar o movimento revolucionário. Logo, os conservadores compreenderam que não havia salvação senão na religião, e esse sentimento se tornou suficientemente geral e forte para forçar a Cavaignac e Napoleão a rivalizarem concessões aos católicos. Foi isto que impuseram as correspondências de Roma e a lei da liberdade de ensino. Essas duas grandes vitórias trouxeram outras. Renasceram a liberdade dos concílios e a liberdade da devoção cristã. Um lugar preponderante foi dado ao clero e às comunidades religiosas nas instituições em favor dos infelizes e no estudo dos meios para resolver a questão social posta sob o regime precedente, mas que as doutrinas socialistas singularmente agravavam. Parecia que a Igreja ia triunfar sobre o espírito revolucionário. Mas não. A corrente católica não era suficientemente pura, e a corrente maçônica apenas suspendera por um instante seu curso para fazer correr suas águas com mais vigor. A corrente católica já estava infectada pelo liberalismo. O liberalismo católico consiste essencialmente no esforço feito para reaproximar a Igreja do mundo, o Evangelho dos direitos do homem, para reconciliar, como diz Pio IX, na última das proposições dos Silabos, a Igreja e a civilização tal como a entendeu o humanismo da Renascença, tal como a quer a franco-maçonaria. Todo o trabalho dos católicos liberais, há 3/4 de século, tendeu unicamente para esse casamento, trabalho ingrato e funesto, que só pode terminar com o triunfo do mal. Lamennais foi o criador do catolicismo liberal, assim como o abade de Saint-Cyran, ao qual ele se assemelha, fora o verdadeiro criador do jansenismo. Um e outro se aplicaram particularmente em fazer penetrar o veneno de suas doutrinas no clero, bem convencidos que dele desceria facilmente até a alma do povo. Ainda hoje, os democratas que querem colocar sob essa etiqueta coisa diversa do que Leão XIII aprovou, servem-se de Lamennais, e eles têm razão, porque Lamennais é verdadeiramente pai e mestre deles. Lamennais, diz Cretineau Joly, anuncia-se como o anjo exterminador do racionalismo e chega, num passe de mágica, à apoteose da razão humana. Ele só fala do princípio da autoridade, e ele o mina em todos os seus graus, em todas as suas formas. Seu primeiro grito de guerra é contra a indiferença. Seu último suspiro sancionará o indiferentismo real, através da confusão dos diversos cultos, num culto universal procedente da franco-maçonaria. Ele mola o sacerdócio e o império à tiara. Depois acaba por rebaixar a tiara à autoridade das massas ignorantes ou profanas. Ele se cerca da juventude clerical ou leiga, monopoliza as boas vontades e as conduz até o abismo, na borda do qual Gregório XVI nos fez parar, assim na França como na Itália, na Bélgica como na Alemanha. A dissimulação estava nas vias de Lamennais. Ele não se explicava com sinceridade, mas ele sabia arrebatar as esperanças e levar até o fim a febre do bem aparente que suas opiniões deviam cedo ou tarde realizar. Quantos traços desse retrato tornaram-se aos de contemporâneos nossos, que julgam glorioso ser e dizer-se discípulo dele. Anunciando o segundo volume de seu Essai, Lamennais escrevera a um de seus admiradores dos Estados Unidos: a Igreja está aqui bem abandonada. Não temos mesmo, verdadeiramente falando, senão uma sombra da Igreja neste momento. Esses propósitos nós os ouvimos ainda hoje. Outro traço de semelhança, o cardeal Benetti, dando-se conta da audiência concedida a Lamennais,
por Leão XIII, dizia: ele não será nem o primeiro, nem o último a nos querer dominar do alto de sua obediência, a fazer-nos tomar sua defesa, impondo-nos suas doutrinas e fazendo-nos esposar seus exageros. O zelo afetado pela defesa das diretrizes pontificiais não tem servido também em nossos dias de passarela para perigosos exageros e mesmo para más doutrinas? Capítulo 19. Sob o Segundo Império. O movimento revolucionário de 1848 fora prematuro. A reação que dele resultou na opinião pública, na França e nos diversos países da Europa, levou a franco-maçonaria à compreensão de que manter a República entre nós importava em fazer recuar sua obra nos outros estados. Ela resolveu, pois, substituir a República por uma ditadura e escolheu para ser o seu titular um homem ligado a ela mediante terríveis juramentos, que mais tarde ela terá o cuidado em lembrar: o carbonário Luiz Napoleão Bonaparte. Podemos ver na obra de Deschamps e Claude Janet, tomo 2, páginas 315 a 324, como essa ditadura foi preparada e patrocinada pela maçonaria internacional, particularmente por um de seus grandes chefes, Lord Palmerston. E como a seita que tomara tanto cuidado em restringir o poder de Luís XVIII e de Carlos X, prestou-se ao estabelecimento de uma verdadeira autocracia. O poder oculto sempre age dessa maneira. Quando se encontra desconcertado pelos acontecimentos, o que faz é suscitar um pretexto salvador ou dar seu apoio àquele que as circunstâncias do momento colocam em evidência. Em razão de suas origens, esse fica condenado a não salvar absolutamente nada. Ao contrário, continua a enfraquecer o país material e moralmente. Foi o que aconteceu com Napoleão I e Napoleão III. Ambos deixaram a França chagada pela invasão sangrenta no flanco e também esgotada tanto de alma quanto de corpo. No entanto, subindo ao trono, Napoleão III tinha compreendido, ou pelo menos parecera compreender, onde estava a salvação da França e o que o interesse de sua dinastia exigia. Ele pronunciara palavras bonitas e boas, dera satisfações ao clero, mas nenhuma daquelas que pudessem atingir as conquistas da Revolução sobre a Igreja. Assim foi que, tendo pedido a Pio IX para vir sagrá-lo, o Papa respondera: com muito prazer, mas sob a condição de que os artigos orgânicos sejam abrogados. Napoleão preferiu renunciar à sagração. Na obra que ele tinha publicado anteriormente, sob o título Ideias Napoleonienses, Luís Napoleão pusera a nu o fundo de seus pensamentos. Os grandes homens têm isto de comum com a divindade: eles jamais morrem inteiramente. O espírito sobrevive a eles e a ideia napoleônica jorrou da tumba de Santa Helena, assim como a moral do Evangelho elevou-se triunfante apesar do suplício do Calvário. Napoleão, ao chegar no palco do mundo, viu que seu papel era o de ser o executor testamentário da Revolução. Ele enraizou na França e introduziu em todas as partes da Europa os principais benefícios da grande crise de 89. O imperador deve ser considerado como o Messias das novas ideias. Ideias novas, novo Evangelho, novo Messias, nenhuma palavra poderia melhor caracterizar o que a Revolução quer introduzir no mundo, e aquilo de que Napoleão III, após Napoleão I, se constituiu servidor. Ele foi mais dissimulado, mas também mais determinado que seu primo, que no Senado, no dia 25 de fevereiro de 1862, fazia suas as palavras de Thiers em 1845. Compreendei bem meu sentimento. Eu sou do Partido da Revolução, tanto na França quanto na Europa. Desejo que o governo da Revolução permaneça nas mãos dos homens moderados, mas quando esse governo passar para as mãos dos homens ardentes, mesmo radicais, não abandonarei por isso minha causa. Sempre serei do Partido da Revolução. A tradição continua. Por ocasião do centenário do Código Civil, o príncipe Victor Napoleão escreveu a Albert Vandal uma carta em que diz:
Vamos celebrar o centenário do Código, que resumiu a obra social da Revolução Francesa nos seus dados fundamentais: a libertação das pessoas e dos bens. Os homens de 1789 tinham proclamado os princípios da nova ordem social. Ele se apoderou desses princípios. Deu-lhes uma forma clara e precisa. Disso fez um monumento legislativo que a Europa saudou mais tarde com o nome de Código Napoleônico. O Código Napoleônico consagrou na França as doutrinas de 1789. Ele as levou mesmo bem além de nossas fronteiras. Napoleão I tem sempre, como vemos, herdeiros de seu pensamento e de sua obra. Como Napoleão III, como o príncipe Jerônimo, o príncipe Vítor recebeu-os em depósito. É o seu fiel guardião. Desde o primeiro dia, Napoleão III mostrou que era efetivamente o homem da Revolução, crendo ter ou dando-se a missão de enraizá-la na França, de introduzi-la em todos os cantos da Europa. Mal as tropas francesas tinham aberto as portas de Roma a Pio IX, ele escrevia a Edgar Ney: resumo assim o restabelecimento do poder temporal do Papa, anistia geral, secularização da administração, Código de Napoleão e governo liberal. A anistia geral era um novo brinde de encorajamento oferecido a seus irmãos, os carbonários. Secularização da administração era a laicização sem outros limites que não fosse a liquidação absoluta do poder eclesiástico. Código de Napoleão significava destruição da antiga propriedade e abolição de uma legislação presidida pelo nome e autoridade de Deus. Governo liberal Napoleão não o queria nem para ele mesmo, mas pretendia impô-lo ao Papa. A maçonaria queria mais que tudo isso. O atentado de Orsini veio lembrar isso ao imperador, e ele teve de se mostrar fiel a seus juramentos. Colocou-se, pois, na obrigação de executar aquilo que a Primeira República e depois o primeiro imperador haviam tentado: a destruição do poder temporal dos papas. Conhecemos essa história lamentável. O imperador, preso entre os interesses evidentes da França e de sua dinastia, e seu desejo de se constituir, junto a seu tio, no executor testamentário da Revolução, avançava, recuava, fazia jogo duplo. Um oficial, por intermédio de seus ministros e embaixadores, outro através de uma diplomacia oculta, cujos agentes eram escolhidos nas sociedades secretas. O objetivo é alcançado. Faz 40 anos, a Itália está unificada. O poder temporal existe apenas em estado de lembrança ou de sombra. Não prejulgamos nada acerca dos desígnios da providência. Ignoramos se quando e como ela restituirá ao soberano pontífice seus meios de ação ordinários e necessários na ordem regular das coisas. Mas a seita está bem segura de que tudo está acabado. E se ela quer uma mudança no que ela fez, essa coisa é a transformação do regime atual da Itália em república. Unindo-se à República Irmã da França, as repúblicas espanhola e portuguesa, que se constituirão no dia e na hora em que a maçonaria quiser, as outras ainda sem dúvida, ela contribuirá para formar o núcleo da República Universal ou do judaísmo, que governará o mundo abertamente de uma extremidade à outra do universo. Toda a política externa de Napoleão III foi inspirada e dirigida pela vontade de libertar a Itália e de realizar seu juramento de carbonário. Por ela, ele fizera a guerra de 1859, sem poder realizar totalmente seu programa. Ele viu no conflito austro-prussiano o meio de libertar Veneza, e este constituiu todo o segredo de sua colaboração com os cínicos projetos de Bismarck. O imperador ajudou-o, diz Émile Ollivier, não por fraqueza nem por artifício, mas com conhecimento de causa. Ele contribuiu, por sua livre vontade, para a sua fortuna, tanto quanto para a de Cavour. Ele via nele um instrumento providencial através do qual se terminaria a libertação da Itália. Quando chegou a Paris, no dia 3 de julho de 1866, a notícia da vitória alcançada em Sadowa pelos prussianos sobre o exército austríaco, vitória que desferia um golpe
tão rude ao poderio francês e os ministros insistiram em mobilizar o exército, o imperador subscreveu inicialmente seus desejos. Mas o príncipe Napoleão interveio no dia 14 de julho e endereçou ao imperador uma nota na qual dizia: aqueles que sonham para o imperador o papel da reação e do clericalismo europeu, que triunfaria pela força, devem insistir numa aliança com a Áustria e numa guerra contra a Prússia. Mas aqueles que veem Napoleão III, não o moderador da Revolução, mas seu chefe esclarecido, estes ficariam bem inquietos no dia em que ele entrasse numa política que seria a derrubada da verdadeira grandeza e da glória de Napoleão III. Napoleão III rendeu-se às considerações de seu primo. A Guerra de 1870 teve também a mesma finalidade nos desígnios da seita. A Gazette d'Augsburg deu para isso a seguinte explicação: nos campos de batalha do Reno, nós não somente fizemos guerra contra a França, nós também combatemos Roma, que mantém o mundo escravizado. Nós atiramos contra o clero católico. Destruir o trono pontifício, favorecer o triunfo do protestantismo na Europa, seguramente era muito. Não era o bastante para satisfazer as exigências da seita. Napoleão III pediu a Rolland, ministro de Instrução Pública e dos Cultos, que preparasse para seu uso um plano de campanha contra a Igreja da França. Esse plano, encontrado nas gavetas do imperador em 1870, foi-lhe entregue em abril de 1860. Ele porta este significativo título: Mémoires sur la politique à suivre vis-à-vis de l'Église. Ele principia por perguntar se é necessário mudar bruscamente de sistema, expulsar as congregações religiosas, modificar a lei sobre o ensino, aplicar rigorosamente os artigos orgânicos. Não, é preciso chegar pouco a pouco e sem ruído. Quem não reconhecerá nesta palavra a prudência da seita que deu aos Gambetta e aos Ferri essa palavra de ordem? Lentamente, mas seguramente. Como são cegos, pois, os que nessa continuidade de esforços perseverantes, durante um século e mais, se recusam ainda a ver a mão de um poder sempre vivo e atuante, e que, nas hostilidades atuais, não encontram outra causa senão represálias contra aqueles que, sem conspirar contra o regime republicano, têm pela República Maçônica apenas uma admiração relativa. O Memorie assinala como um perigo a crença do episcopado e do clero na infalibilidade do Papa, o desenvolvimento das conferências de São Vicente de Paulo e da Sociedade de São Francisco Rei, os progressos das congregações religiosas dedicadas ao ensino popular. É impossível ao elemento leigo, diz a esse respeito Rolland, lutar neste terreno contra o ensino religioso, que na realidade ou na aparência sempre apresentará às famílias muito mais garantias de moralidade e de dedicação. E um pouco mais longe, ficaríamos muitíssimo enfraquecidos do ponto de vista do sufrágio universal se todo o ensino primário passasse às mãos das congregações. Como essas duas frases são eloquentes! Duas novas memórias, sequências da primeira, foram redigidas por Jean Valon, antigo redator do Etendard, que após o concílio passou para o campo dos velhos católicos da Suíça. O plano foi posto em execução sem demora. Primeiro, a Sociedade de São Vicente de Paulo. O ministro do Interior advertiu os prefeitos sobre suas tramóias tenebrosas e quis submeter o Conselho Central, os conselhos provinciais e as conferências locais à autorização do governo. A sociedade preferiu a morte à degradação e caiu como devia cair. Deus recompensou mais tarde esse gesto, ressuscitando-a. Depois, a lei de 1850, sobre a liberdade de ensino, Rolland disse nas suas memórias que ela era um grande mal, mas que querer suprimi-la levantaria uma luta imensa, encarniçada. Palavras que mostram que, ao perseguirem a religião, todos esses homens de governo maçônico sabem que vão contra o sentimento público.
Não podendo suprimir a liberdade de ensino, o governo do imperador atacou-o sorrateiramente através de decretos administrativos. Às congregações, Roland aconselhava que não mais se tolerasse nenhum estabelecimento novo dos religiosos, que se fosse severo para com as congregações de mulheres e que não mais se aprovassem, senão com muita dificuldade, os presentes e legados que seriam feitos a uns e a outros. O clero secular. Esforçaram-se em semear a cisânia no campo da igreja, mediante a oposição dos interesses do clero inferior aos do episcopado. Nada seria mais hábil e, ao mesmo tempo, mais preciso, disse Roland, do que aumentar os emoluentes do clero inferior. Mas, ao mesmo tempo, ele pede que se suscite uma reação antirreligiosa que a polícia faria com as faltas do clero e formaria em torno dele um círculo de resistência e de oposição que o comprimiria. No que diz respeito aos bispos, Roland havia ditado esta maneira de proceder. Escolher resolutamente como bispos homens piedosos, honrados. Não se diz instruídos e de caráter firme, mas conhecidos por sua sincera adesão ao imperador e às instituições da França, sem que o núncio tenha nisso a menor interferência. Na execução do plano, deixou-se de convidar, como se fazia a cada 5 anos, os arcebispos e os bispos para designarem, confidencialmente, os eclesiásticos que eles julgavam os mais dignos de serem promovidos ao episcopado. Ademais, proibiu-se aos bispos que se reunissem. Tendo 7 arcebispos e bispos julgado poder assinar, no Le Monde, uma resposta coletiva sobre a necessidade de considerar os interesses da Igreja nas eleições, Roland escreveu-lhes que, assim agindo, eles tinham realizado uma espécie de concílio particular, sem consideração aos artigos orgânicos, e os denunciou perante o Conselho de Estado. O pensamento do imperador e de sua equipe foi mais longe ainda. Chegou o momento em que eles pensaram numa ruptura com Roma. Um prelado que passava por ser devotado à dinastia, Monsenhor Thibaut, bispo de Montpellier, foi mandado a Paris. O ministro do culto começou por encerrar o pobre bispo num quarto e de censurá-lo pela hostilidade dos Pies, dos Gerbet, dos Salines, dos Plantiers, dos Domploup contra a política do governo francês. Depois, Napoleão recebeu em audiência privada. O soberano explicou que se tratava de salvar a Igreja da França e de opor uma barreira ao progresso da irreligião. O prelado prometeu consagrar-se à tarefa que se esperava dele e assumiu o compromisso de fazer reflorescerem as tradições e as doutrinas de Bossuet. Mas mal saiu Monsenhor Thibaut das Tulherias, sua consciência reprovou-lhe a aciência criminosa que acabava de dar ao que não era senão um projeto de cisma. Imediatamente ele ordena ao cocheiro conduzi-lo à residência do arcebispo de Paris. Era o cardeal Morlot, que então ocupava a cadeira de São Denis. Eminência, começou Monsenhor Thibaut, eu sou muito culpado. Acabo de aceitar do imperador a missão de favorecer a ruptura da Igreja da França com a Santa Sé. Essas últimas palavras acabavam de expirar nos lábios do prelado, quando subitamente Monsenhor Morlot vê seu interlocutor empalidecer e abater-se ao solo. Monsenhor Thibaut estava morto. Ao mesmo tempo que se esforçavam em rebaixar a Igreja, encorajavam abertamente a franco-maçonaria. Ela foi reconhecida oficialmente pelo ministro do Interior, o Duque de Persigny, o príncipe Murat, inaugurando suas funções do grão-mestre, disse bem alto. O futuro da maçonaria não é mais duvidoso. A nova era ser-lhe-á próspera. Retomamos nossa obra sob felizes auspícios. É chegado o momento em que a maçonaria deve mostrar o que ela é e o que ela quer, o que ela pode. Vem o sílabus, que elabora o catálogo dos erros contemporâneos. O ministro dos cultos permite-se julgá-lo,
e transmite sua sentença aos bispos. Ele lhes escreve que o sílabus é contrário aos princípios sobre os quais repousa a Constituição do Império. Consequentemente, eles os proíbe publicá-lo. Roland diz na tribuna, e grita-se isso até nas vilas, que o sílabus vem barrar o caminho da civilização moderna. A civilização da Renascença, da Reforma e da Revolução, seguramente. Permite-se que o digam. Proclame-se que a Igreja modificará sua doutrina ou a Igreja perecerá. É Le Siècle que fica encarregado de pronunciar este ultimato. A Igreja, permanecendo ela mesma, vive hoje, mas o Império sossobrou. Inútil prolongar este exame e falar sobre a Liga do Ensino, encarregada de preparar a escola neutra, dos colégios para meninas, da direção dada à imprensa, da composição das bibliotecas populares, da multiplicação dos cabarés e dos maus lugares, todos meios de arrancar a alma do povo ao império da religião. Tudo isso prepara a Comuna, que formulará, assim, sua primeira lei. Artigo 1º. Fica a Igreja separada do Estado. Artigo 2º. É suprimido o orçamento dos cultos. Artigo 3º. Os bens que pertencem às congregações religiosas, móveis e imóveis, são declarados propriedade nacional. Artigo 4º. Será feito imediatamente um levantamento desses bens para verificar seu valor e colocá-los à disposição da nação. Como sanção vieram os fuzilamentos. É o programa que hoje realiza um governo que tem a aparência de um governo regular. Aceita serve-se igualmente dos governos regulares e irregulares, dos legítimos e dos revolucionários, para obter a realização de seus desígnios. O rápido exame dos acontecimentos que acabamos de fazer, da Concordata à Assembleia Nacional de 1871, deve convencer disso todos os nossos leitores.